Hoje aqui no Almanaque Jurídico eu recebo o Dr. Eduardo Assis Brasil, advogado com amplo conhecimento em direito de sucessões, veio bater um papo com a gente a respeito dessa matéria. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Jário. Prazer estar aqui contigo. É uma honra, doutor. Eu já vou começar direto com aquela pergunta assim, que eu acho para a gente colocar bem para o nosso telespectador, nosso assunto aqui. Afinal, o que é o direito de sucessões, doutor? O direito de sucessões, Jorge, é um conjunto de normas que irá regular a transmissão de bens em decorrência da morte, né? É onde nós vamos verificar toda a passagem dos direitos e obrigações do falecido para os seus herdeiros. Basicamente é essa a definição de direito das sucessões. A gente sabe que normalmente isso é uma área que quando chega o advogado é um momento muito enlutado, é um momento difícil. Mas para aquelas pessoas que estão vivendo essa situação, o que o senhor aconselha que, passado esse primeiro momento, pela sua percepção, qual é o melhor momento para já começar a se dedicar a essa parte, que é um pouco mais racional de ver? Olha, Jorge, na realidade, a oportunidade de abertura do inventário ela deve ser imediata, porque há uma série de compromissos assumidos pelo falecido que devem ser atendidos, né? Contas que se vencem, e o próprio Código Civil regula que a transmissão dos bens ela já com o falecimento, né? Então, há uma necessidade premente de que medidas sejam adotadas de preservação do próprio patrimônio, né? E, inclusive, de terceiros que talvez tenham obrigações ou direitos em decorrência do próprio falecido, né? Essa parte que envolve, essa parte do início da parte sucessória, ela envolve que tipo de procura por parte daqueles que vão ter que se dedicar a buscar um especialista? É só recolhimento de documentos, verificação de testamentos? Quais os primeiros atos que ele faz para pensar no inventário? Olha, os primeiros atos para se realizar o inventário é a certidão do próprio óbito, a identificação de todo o ativo existente do falecido, né? Nesse procedimento é interessante que se tenha, por exemplo, a declaração de bens e rendimentos, a última apresentada pelo falecido, né? Que certamente vai ser um instrumento pelo qual vai se ter uma noção exata do patrimônio que a ele pertencente, né? E a partir daí se posicionar, inclusive, com as obrigações assumidas pelo falecido, né? Para que leve seu conhecimento judiciário ou, se for o caso, se fazer por escritura pública a transmissão desses direitos, né? Então, o procedimento básico é esse, é a organização de documentos, né? Para que se possibilite tomar as medidas necessárias, sejam elas através do inventário judicial ou mesmo se fazer uma escritura pública no sentido de transferir esses direitos e obrigações, até a fim de atender eventuais terceiros interessados naquele patrimônio existente do falecido. O doutor falou de ativos. Deixa eu ajudar, vamos ver, também me corrija se eu estou errado. Ativos seria, claro, bens imóveis, automóveis, mas o que mais aí a gente soma? Valores em conta corrente, dinheiro, enfim. Ações, né? Cotas de empresas. Na realidade, o leque é muito amplo desses direitos, vamos colocar assim, ou desses ativos, né, que devem ser, na realidade, administrados, né? E alguém deve ser responsabilizado pela administração dessa situação. Então, na realidade, ele é premente que algumas medidas sejam adotadas nesse sentido, né, para que o tempo não acabe trazendo prejuízo à própria sucessão, né? Então, a minha sugestão realmente é essa, organização de documentos e levar a cabo assim, procedimentos que possibilitem que, na esfera patrimonial, as coisas transcorram da melhor forma possível. Nós temos também um outro tipo de relação, né, doutor, que é aquelas relações homossexuais, onde são duas mulheres, dois homens, enfim. E como é que está o direito brasileiro e a justiça vendo esse tipo de ambiente e os efeitos, por exemplo, nessas condições?
Jorge, eu não posso classificar hoje. Hoje essas relações são denominadas, são as relações homoafetivas, né? E acho um termo bem mais adequado, né, ao que se estabelece nessas relações. E eu tenho adotado isso, até um termo que foi um neologismo criado pela eminente desembargadora Maria Berenice Dias. A realidade é que o Brasil ele ainda não avançou o suficiente nessas questões, né? Agora mesmo nós tivemos uma semana, questão de 7, 10 dias atrás, aí a aprovação na Argentina, né, do casamento homossexual, que foi realmente, isso sim eu considero um avanço da sociedade. Nós não chegamos nesse ponto ainda, né? E é importante esse reconhecimento, principalmente quando eu falo para efeitos sucessórios, né? Aqui no Rio Grande do Sul há até um posicionamento de vanguarda e reconhece a união de homossexuais como de união estável. Mas eu anotei aqui sobre um aspecto que ainda é novo para muita gente, que é a questão do inventário feito por cartórios. Explica um pouco mais para a gente como é que funciona isso. Os inventários, ele é uma inovação trazida, o inventário no tabelionato, ele é uma inovação trazida por uma legislação do ano de 2007, né? Que define que sendo os herdeiros, as partes envolvidas, aqueles beneficiários do inventário, sendo eles maiores, capazes, né, e não havendo testamento, há a possibilidade do inventário ser realizado junto aos tabelionatos. É um procedimento absolutamente simplificado, se recolhe o imposto diretamente por guias emitidas, inclusive até pelo próprio tabelionato, né, é passada na realidade, tem que haver assistência do advogado nesse procedimento. O advogado ele faz um requerimento junto ao tabelionato e é homologado, onde ficam todos os beneficiários, na realidade, através de uma escritura pública, beneficiados pelo inventário. O doutor falou do testamento, e o testamento ele é um meio de nós acelerarmos esse processo de inventário? Ele consegue ter efeitos mais imediatos nisso? É difícil, né? Se o testador não tinha nenhum herdeiro necessário, não tinha parentes e pudesse, de uma forma ou de outra, dispor da totalidade dos seus bens, ele até é um rito que anda com relativa rapidez. Mas, na realidade, o testamento ele pode ocorrer somente daquela parte disponível dele, né? Só para exemplificar, se um casal casado sob o regime da comunhão universal de bens, ou seja, com patrimônio aí de R$1 milhão, digamos, só para exemplificativamente, falece um dos cônjuges, tem que observar a meação. Na realidade, o que se pode um dos cônjuges testar é 250 mil, é 25% da parte disponível dele. O resto teria que ser inventariado de qualquer forma. O resto tem que ser inventariado de qualquer forma. E há um procedimento, inclusive vou colocar assim como validação do testamento, que é o registro do testamento, que é um procedimento que corre em paralelo ao processo de inventário, onde, na realidade, vão se observar se esse testamento preenche aí requisitos legais, né? Enfim, vão aferir efetivamente a correção daquele testamento que foi realizado. Ok, doutor. Doutor, foi um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado mesmo. Recebemos hoje o doutor Eduardo Assis Brasil. Amanhã à noite, às 19h45, voltamos aqui com o Almanaque Jurídico. Até logo e até nosso próximo encontro.